Paz do A paz do Senhor, Senhor. todo mundo, tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Como é que está essa turma abençoada por Deus? Estamos aqui para mais uma lição, a penúltima lição desse trimestre, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a Ele que a gente tenha conseguido lhe ajudar, professor, no seu trabalho, que a gente tenha conseguido facilitar o seu trabalho com essa turma de escola dominical. Paz do Senhor, meninas! A paz do Senhor, minhas amadas. A paz do Senhor, professor, professora da Escola Dominical, aqueles que estão assistindo pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos aqui a esse trabalho que é tão gratificante. A paz do Senhor a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação enorme estar novamente aqui com vocês. Amém. E a nossa lição hoje, como a gente estava falando sobre a igreja, né? A nossa lição hoje é a importância do evangelismo, uma tarefa bem gostosa de fazer e bem difícil. Quando muitas pessoas acham que não têm condições, que não têm capacidade, mas a Bíblia diz que isso não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação, né, Rosângela? O evangelismo é algo muito precioso, né, na igreja, que a gente precisa ter muito cuidado, né, e trazer essa importância, né, para os adolescentes é algo que vai edificar, né, esse conhecimento deles ali, quem já chegou, nasceu no Evangelho, quem já está há muito tempo na igreja, e aqueles que vão chegando vão aprendendo, né, sobre essa importância, essa necessidade da gente falar de Jesus, né, para aqueles que não conhecem ainda esse amor tão grande, né, que o Senhor ele demonstrou na cruz por nós. E o nosso texto, né, base de hoje, ele diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, desculpa, libertar os que estão sendo oprimidos. Né? Esse texto lá de Lucas, capítulo 4, versículo 18, né, vem falando algo maravilhoso, que é sobre levar as boas novas, né, as boas notícias, as boas novas de salvação. Então, como cristãos, nós temos essa incumbência, né, de levar essas boas notícias ao mundo, né, essas notícias de salvação, né, que o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né, está sob o jugo do pecado, e Jesus ele trouxe essa oportunidade, né, esse tempo de graça para que a gente possa estar com ele, né, vislumbrando esse período que a gente vai passar por isso, né, porque a Bíblia diz que o reino de Deus começa já aqui, mas que nós teremos um tempo de paz, uma eternidade, né? Esse tempo que virá é um tempo de eternidade com paz. E nós precisamos levar essa boa nova, e hoje o objetivo da nossa aula é mostrar, né, sobre essa importância, nessa atividade na igreja. Glória a Deus, né? Glória a Deus por conta dessa atividade, por conta dessa incumbência, por conta dessa missão, né? Porque não é só missões transculturais, que significa missão, mas a gente tem a missão de evangelizar, de levar boas novas, de estar, né, levando a mensagem, de levar de graça o que a gente recebeu, de difundir, de propagar essa salvação, a vida eterna, porque o sacrifício de Jesus foi para nos dar a vida eterna. E ele quer alcançar toda a humanidade, não é só um grupo, não é só umas pessoas, não é só alguns, é todo mundo. É algo muito bom, quando a gente ganha uma coisa boa, né, que a gente gosta muito, a gente quer mostrar, né, e a gente quer que o outro, né, ele tenha acesso a isso, né? Não, isso é bom para você. Então, o amor de Deus, ele é isso, ele é algo muito bom, muito maravilhoso, que transforma, né? A gente já falou bastante sobre essa questão da transformação, e é importante que a gente continue falando, né? E aí a gente tem
na lição de hoje, os objetivos, né, específicos, que são apontar que é preciso cumprir a evangelização, né, ensinar que a igreja deve cuidar dos carentes, que é um ponto também, né, importante, que a gente falou até em lições anteriores, já, mas aí esse texto retoma de uma perspectiva do evangelismo, né, da evangelização, explicar que o evangelho deve ser pregado como exemplo de vida. Eu achei muito interessante, a gente vai lendo essas colocações do autor, né, e do comentarista, e aí a gente vai meditando, né, como esse exemplo de vida, né, ele prega, ele evangeliza, né, onde quer que a gente ande. E aí Manu pode trazer aqui sobre os saberes escolares, né, que a lição traz para nós. Os saberes escolares, né, ele é algo que precisa ficar fixo na mente do aluno, né, como uma forma de aprendizagem, né, algo que ao final da lição ele precisa ali ser relembrado para praticar, vivificar na sua vida, né, esses saberes tão importantes, né, que a lição ela vai elencar 6. O primeiro deles é: o evangelismo deve ser a missão primária da igreja, né? Pois trata-se de uma ordem de Jesus. Como a lição bem vai trazer lá na frente, ele é um mandamento, né? Então, é algo que todo cristão, né, precisa cumprir, né? Que todo cristão ele precisa vivenciar, ele precisa viver, né? Esses momentos de compartilhar aquilo que o Senhor fez em sua vida. Um segundo ponto, né, é o evangelismo, porque amamos a Deus e também ao próximo. Então, a partir dessa, como a irmã Rosângela, né, já bem colocou, a partir do momento que compartilhamos a nossa experiência de vida, o que Deus fez em nossa vida, né, o que o sacrifício de Cristo fez por nós, e aí a gente vai ver na frente, vai ser realmente algo que vai ser exemplo da nossa vida. As pessoas muitas das vezes chegam, né, para nós cristãos e dizem: você tem um brilho diferente, né, o seu sorriso é diferente. Então, isso é um exemplo. E é um exemplo que nós usamos na nossa vida, né, não para mostrar que não temos dificuldades, né, ou que não passamos por aflições, mas que quando passamos em Cristo, né, e isso não transparece tanto, não é algo que evidenciamos, porque, na verdade, quem evidencia em nossa vida é o próprio Cristo, né? E aí, por isso que é o amor, né? E aí a gente lembra de tudo aquilo que a Bíblia vai falar sobre o amor, né? O amor, ele é fundamental num momento como esse de evangelização, de missão, né? É assim, algo imprescindível para todos nós, que precisamos viver o amor. E vivemos o amor através de um momento em que compartilhamos o que ele fez, os seus ensinamentos, em que ajudamos o Se não próximo. houver amor, perde o sentido, né? Como o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, perde todo o sentido. Exatamente, né? E o amor, ele vai justamente nos mover a nos preocuparmos com aquele que ainda não aceitou a Cristo, né? Vai também impulsionar a nossa oração, a orar pelos nossos familiares que não são cristãos, né? A orar pelos irmãos da igreja, a orar por aqueles que nós conhecemos, que ouvimos pedidos, né? Aqueles também que nós incluímos em nossas orações de forma geral, que são os presidiários, os doentes, que também não confessam, né, muitas das vezes a Cristo, mas nós precisamos incluir. E nós fazemos isso não porque somos bons, né, mas porque fomos alcançados por Cristo, né, pela sua misericórdia e amor, né? Então, por isso que o amor, falar de evangelismo está totalmente associado ao amor, né? Um terceiro saber a igreja exerce a evangelização enquanto ensina no espaço da escola dominical. E aqui é algo importante porque nesse novo currículo, né, é oferecido uma classe para aqueles que não são evangélicos. E muitas das vezes aquele que não
ainda não confessa a mesma fé que nós, né, que não é evangélico, ele vem à igreja, então ele está ali, né, o próprio pré-adolescente que convida um colega, um amigo, está ali para ouvir e nós precisamos ter uma atenção, né, plantar aquela semente, aquela primeira sementinha, daquela primeira visita, e ali criar um vínculo, né, fazer essa pessoa se sentir bem, e estar ali conosco, e é algo que a igreja exerce em diversos momentos, né? Não só na EBD, né? Mas no culto evangelístico, no culto da semana, né? Então, em outros momentos, em outras atividades também, círculo de oração, culto matutino, né? Muitas das vezes as pessoas passam em frente à igreja, vê ali a igreja aberta e se sentem convidadas a entrarem ali. O quarto saber é quando a igreja cumpre o evangelismo. O crescimento é um processo natural. Então, nós vemos quando a igreja, né, não só o departamento do DEPEN, mas quando todos os departamentos estão ali unidos, né, nesse mesmo propósito de evangelização, nós vemos que vai crescendo. E vemos isso bem na escola dominical, né? Se participamos de uma dinâmica, de algo que diz, convide um irmão, no momento do culto, fazemos aquele convite, né? Na quinta-feira. Irmãos, venham para a EBD. Então, é uma forma também de estar convidando, de estar evangelizando e ajudando. E nós vemos esse crescimento porque, na medida que convidamos pessoas a virem à igreja, naturalmente o Espírito Santo ali vai começar a trabalhar em sua vida. E aí, por isso que nós vamos ver esse processo, né, acontecendo naturalmente. Não é algo que eu preciso... mais semente a gente planta, né? Mais semente. Se plantar pouca semente, vai nascer pouca planta. Se plantar muita semente, e vai nascer muita planta. Então, o evangelismo, enquanto você estava falando, me vem nessa essa imagem mental desse semear, né? Isso mesmo. Que e nós vemos isso na prática, né? Principalmente ali no departamento infantil, né? Uma criança chama outra criança, que chama outra, e ali vai crescendo, e é natural elas irem ali à frente quando fazem o convite, aceitam a Cristo, e ali começa um processo natural dentro da própria casa da criança, né? Do adolescente, do jovem, e até mesmo do adulto, né? Então, esse crescimento é algo maravilhoso, e que só o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer mesmo, né? A gente, às vezes, fala, deseja tanto que alguém aceita Jesus. Às vezes, a gente diz assim, parece um crente, né? Só falta aceitar, né? Porque é a nossa vontade, é o nosso desejo de vê-lo ali conosco, né? De ver o agir de Deus, ver esse crescimento que Deus tem, né? Para todos nós. O quinto saber é, a Bíblia afirma que somos embaixadores do Senhor na proclamação do reino de Deus, né? E aí nós vamos ver várias passagens, principalmente, né, nos evangelhos, no Novo Testamento, nós vamos ver ali muitas experiências, né, ali do início da igreja primitiva, que a igreja ali está buscando, mas também vamos ver no Antigo Testamento, né? As pessoas saem ali em exílio, quando retornam, elas têm aquela sede, aquele desejo, né, de conhecerem a Deus, de conhecerem a lei de Deus, né? Então, de fato, está em nós, né, sermos embaixadores de Cristo para proclamar o seu reino, proclamar aquilo que o seu filho fez por nós. E, por último, né, o sexto saber é a evangelização não é uma tarefa opcional, e sim um dever de cada cristão. E aqui é interessante porque existem aquelas pessoas mais tímidas, né, que principalmente quando a gente está falando aqui para uma classe, né, para professores de classe de adolescentes, e os adolescentes, eles nesse período, né, alguns a gente vai ver que tem uma personalidade mais retraída, mais tímido, mas tem outros que já vão ser mais extrovertidos, mais falantes, né? Então, você vai trabalhar com dois públicos aí. E você precisa mostrar esse saber e fixar bem para ele, que, principalmente para esse que é mais tímido, e a gente vai ver ao longo da lição, que com as suas próprias atitudes, com a forma de tratar o seu próximo, né, de
uma atitude simples, um gesto simples ali, ele vai alcançar muitas vidas, pode alcançar, né? Muitas vidas. Então, o jeito dele, mesmo mais calado, não sendo aquela pessoa, por exemplo, minha mãe, ela é daquela que chega na parada e evangeliza ali, né? Eu já não sou assim, eu sou mais tímida, então é todo um processo. Então, a gente vê essa diferença e é interessante o professor mostrar isso, várias formas, né, que aqui já é uma dica pedagógica que fica, dele mesmo perguntar, como cada um, né, a lição vai trazer aí num tópico, para ele perguntar como é que você sabe sobre o evangelismo, como você evangeliza, aquele mais tímido, ele vai ter uma dificuldade maior, que ele acha que é só, eu tenho que pregar, eu tenho que dizer alguma coisa, e às vezes não tem tantas Não precisa ser palavras, né? assim. Exatamente, e não precisa ser assim, né? Às vezes um conselho, né? Um conselho bíblico para aquele, mesmo que não é cristão, né? Uma palavra de ânimo, de esperança, de fé, Um testemunho, usar né? o testemunho, tudo isso é evangelizar, né? E é algo que naturalmente está em nós, seja tímido, seja mais extrovertido, falante, comunicativo, né? Então, todos nós, como a lição vai dizer, está em nós. Sermos É para ser, né? Não, é isso. para ser uma característica do cristão, né? Mas esse caráter assim assim, qualidade de evangelizar, de ser um evangelizador. E aí quando eu estava lendo esse versículo, né, que faz referência a esse sexto conhecimento, eu lembrei de Jonas, né? Porque a gente vê que Jonas, né, ele não estava pregando a cruz de Cristo exatamente, mas ia levando uma boa nova, né, para o povo lá de Nínive. E Jonas, ele representa bastante assim um adolescente, né, que está ali naquele momento de não querer muita coisa, ele não quer fazer, né, e seria interessante o professor fazer uma reflexão nesse sentido, né, talvez, né, dependendo da turma, fazer uma relação, né, com esse texto de Jonas, que muitas vezes o adolescente ele não quer, ele tem aquela preguiça natural, né? Que muitos pais, muitos responsáveis não entendem, mas esse crescimento ele traz também essa preguiça, né? Para aqueles adolescentes, né? Estão Até a dentro de casa. Isso, indefinição do que quer fazer, né? Do que quer estar isso, explorando, descobrindo. exatamente. Então, Acontece. e para eles compreenderem, né, esse tópico, esse sexto tópico, né, que não é uma tarefa opcional, é sim um dever do cristão, mas um dever não é uma coisa assim imposta de obrigação. A gente precisa mostrar para eles que é algo inerente ao cristão, porque ele recebeu aquilo, é algo tão bom que ele se sente no dever de passar adiante e não por uma imposição, né? Não por uma birra, porque não é como Jonas, não quero, eu só quero para mim, só quero essa salvação para mim, que esse povo é ruim, não nesse contexto, né? Então, se o professor tiver essa condição, ele pode até fazer essa relação, mas o mais importante aqui é que esse dever, né, que a lição coloca, é um dever em amor por essa questão, né, de ser algo inerente ao cristão. Esse amor não é uma obrigação de uma imposição. Eu tenho que fazer esse evangelismo, porque senão, eu não vou, o pastor vai chamar minha atenção, a irmã do conjunto, Deus não vai sei o me que, o líder, castigar, né? né? Deus vai me castigar, ainda tem esse, né? É, Ainda tem esse, porque é pecado, não. É algo é muito bom você verdade. falar de Cristo, né? Eu falo de Jesus para crentes e ateus, né? Assim, muitas pessoas têm a compreensão, muitas pessoas ateias, elas têm uma compreensão de Cristo, e a gente fala dentro dessa perspectiva dele, né? Do ateísmo, quem foi Jesus, né? E ali o Espírito Santo, a gente faz a nossa parte, e o Espírito Santo faz a dele, né? A gente não pode querer fazer a parte dos outros, eu não posso pegar, fazer a tarefa de irmã Isabel, se ela está com uma incumbência, eu estou com outra, né?
Então, a gente fala de Jesus dentro daquela perspectiva deles, com simplicidade, não precisa, né, de um grande rebuscamento, de muita filosofia, de tal. E aí a gente vai trabalhando com o público, né? Se é uma pessoa mais rebuscada, a gente vai de um nível de escolaridade alto e a gente tem condição, a gente vai ali ensinando de uma forma simples, já vai ser mais simples, né? E o adolescente, ele vai ter o jeito dele, ele vai evangelizar dentro ali daquele círculo, né, de amizades dele e familiar, né? Os pais, tios, avós, as pessoas que não são crentes vão perceber, né, esse comportamento, essa transformação, essa mudança de vida, né, nesse adolescente. E também que não é uma coisa instante, né? Agora eu vou evangelizar. Não é. É uma coisa, é tão inerente ao cristão que adquiriu, que ganhou, que foi alcançado pela salvação e a vida eterna, que ele fala já faz parte da vida dele, já faz parte das conversas dele, já faz parte de encontrar alguém, já falar do que Deus faz, de Deus na sua vida. É uma coisa automática, eu vejo mais como automático, porque quando eu era mais nova, que eu era bem engajada no trabalho da mocidade, parecia assim, agora a mocidade vai evangelizar, aí distribuíam os folhetos, e era uma coisa automática, mecânica, né? Não era uma coisa que você fazia como Rosângela falou, inerente a quem já recebeu a salvação, o prazer de espalhar aquilo que eu já ganhei, que é tão bom, e eu quero dar para os outros, mas não, faz parte do nosso dia a dia. Jesus me deu, e é tão bom que eu quero dividir com as outras pessoas que eu quero bem, as pessoas que eu encontro no caminho, as pessoas que me rodeiam, as pessoas que estão comigo. Eu quero dividir essa coisa gostosa com outras pessoas. Não uma coisa automática, não uma coisa mecânica, não uma coisa obrigatória, não uma coisa de um jeito só, porque a evangelização também cada um faz dentro daquela sua condição, dentro do seu ciclo de amizade, dentro, como o Manu falou aí, se é mais falante, se é menos falante, se é uma pessoa que tem facilidade em conversar e de repente tem uma plateia ali lhe ouvindo, quando não é só uma pessoa que você está conversando, é uma pessoa que está precisando de uma palavra, a Rosângela já disse isso, uma pessoa que está precisando de uma palavra, e de repente você sente a necessidade de fazer alguma coisa por aquela pessoa, e de repente você está evangelizando sem nem ter planejado fazer aquilo. Né? Deus cria a situação e a pessoa está evangelizando, está falando de Deus, está trazendo um conforto, e é uma evangelização, porque a evangelização é boas novas. Falando evangelização, a tempo e fora de tempo, né? Apareceu a oportunidade, a gente está falando de Jesus com amor, mostrando esse tão grande amor, né? Que o Senhor demonstrou. E quando a gente aproveita assim, as situações que o próprio Espírito Santo cria, os resultados são ali quase que imediatamente. Né? Você vê o retorno daquilo que você fez, que você nem estava planejando fazer, de ter uma palavra para alguém que você nem estava pensando em ter. Mas foi a situação que Deus criou, e quando Deus faz isso, Ele faz com propósitos, Ele faz com objetivos de que aquela pessoa que está ali ouvindo seja alcançada pelo recado de Deus. Né? O recado de Deus é a evangelização. E uma coisa que a gente tem prazer de fazer, de divulgar, de espalhar essa coisa boa que a gente recebeu, a gente faz direto, sem precisar falar, sem precisar planejar, sem precisar escrever, sem precisar gravar, você com sua vida, com sua conversa, que é conversa de crente, né? Porque crente não anda conversando besteira, não anda com chocarrice, viu? Professor de pré-adolescente, tem que chamar bem atenção a isso. A pessoa que tem uma vida para agradar a Deus, ela não anda com gíria, não anda com palavrão, não anda com chocarrice, não anda como uma palavra bem nossa, com risadagem. Tem que saber se comportar. É cidadão do céu, não interessa a idade, tem que saber se comportar. E isso a gente evangeliza só com esse comportamento. Só com esse comportamento a gente já evangeliza as pessoas que estão ao nosso redor. Né, Manu? Sim, sim. É desse jeito mesmo, né? Porque nós fomos chamados, né, para anunciar a mensagem de salvação a todos. E ela deve acontecer de forma natural, né? Eu
não preciso ali aos poucos, na medida que eu for crescendo espiritualmente, tendo essa maturidade, eu vou entendendo até os momentos em que alguém está propício, né, a ouvir uma palavra, né, e receber um convite, alguém que precisa de um pouco mais de tempo, né? Então, tudo isso, o pré-adolescente, né, ele vai ter uma relação com aqueles que ele está ali mais próximo, ele vai conseguir ter essas noções, né, de quem ele consegue ali chamar, de como ele está influenciando, então, e como essas pessoas, né, também estão influenciando. Então, tudo isso influencia também ali nessa evangelização, no que está sendo propagado, no que está sendo falado ali. E é importante chamar a atenção do professor, né, chamar a atenção do aluno para isso, né, que ele não precisa, como a irmã Isabel colocou, usar palavras difíceis, né, tá ali com o versículo memorizado que tem que dizer ali. Isso aí vai acontecer naturalmente. Às vezes o Espírito Santo, você não sabe o versículo letra por letra, né, palavra por palavra, mas você consegue entender, consegue lembrar ali o contexto daquele versículo, e o Espírito Santo traz a memória, você fala naquele momento. Então, dizer ao pré-adolescente que isso acontece de forma natural e que, na medida que ele for se doando, se preparando, se permitindo, né, que o Espírito Santo use, ele vai ser, né, muito se deixar usar, né, nessa área que é uma área que todos nós devemos investir, né? E o pré-adolescente, ele está ali, né, naquela fase em que às vezes está envolvido nas atividades de EPIM, às vezes está envolvido na atividade dos jovens. Então, tem esse meio termo aí, e ele vai aprendendo com um pouquinho de cada, né? Às vezes, aqui na igreja, né, muitos pré-adolescentes já ajudam no DEPIM, né, ali servindo um lanche. Então, já é algo que está ali servindo uma forma de mostrar ali também o evangelho, né? E também, às vezes, no evangelismo que acontece dos jovens, eles estão ali, querendo estar com os jovens, né, entusiasmados para participarem do evangelismo, mesmo envergonhados, às vezes, com medo um pouco, né, mas estamos ali também incentivando. O Manu falou de uma coisa bem interessante, né, que é uma preocupação, muitas vezes, em memorizar a referência, né? Ai, mas eu não sei onde é que se encontra isso, não sei, não memorizei, não sei de cor, né? E aí a gente precisa, lógico, manter, fazer gincana, todas as estratégias para que a igreja se envolva, né, na leitura. Não digo nem só os adolescentes, nem crianças, a igreja toda, porque essa dificuldade de leitura realmente. Mas o mais importante é que haja essa apropriação, né, do que a palavra de Deus está falando. Né? E ali, como o Manu colocou, dessa contextualização ali naquele momento, ele trazer a palavra, né, apropriada para aquele momento ali que ele está fazendo a evangelização. E aí o que eu ressalto mesmo é que a gente precisa, lógico, é importante ele saber onde se encontra, saber manusear, né, a Bíblia, mas mais importante ainda é ele se apropriar dessa palavra, desses sentidos, né, e significados da palavra de Deus, né, e que muitas vezes a gente vê que a pessoa solta um versículo, né, num contexto que não tem nada a ver, um significado que não tem nada a ver, e assim isso causa um prejuízo, né, lá para frente, causa um prejuízo na vida daquela pessoa, do novo convertido, do irmão que está recebendo aquele versículo, aquele aluno que está ali aprendendo. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus é algo muito precioso, é uma semente preciosa, sabe aquela semente rara, né? Aquelas sementes raras que a gente tem que ter cuidado para não perder, para não... Ai, ai, ai. E aí, eu gostei muito quando o
comentarista colocou, né, que é uma missão preciosa, que os anjos querem essa missão, né? E aí a gente retoma aqui aquela questão que os anjos, eles estão perto de Deus, eles estão muito mais perto de Deus do que nós, e por estarem perto, eles sentem essa necessidade, né, de falar, e os anjos querem essa missão. Por que que eles querem? Porque eles estão ali vendo toda aquela plenitude, aquela grandeza e a necessidade, né, daquelas almas que precisam ser resgatadas desse mundo de pecado, né, esse redirecionamento de como ser humano, né, essa modelagem mesmo no seu caráter, né, e muitas vezes a gente como na nossa linha teológica, a gente crê que o homem ele é formado, né, lá espírito, alma e corpo, né? Então a gente crê nisso, e esse espírito, né, somente o nosso Deus ele pode preencher, né, ali ter esse diálogo com Deus através do nosso espírito. Então a gente crê nisso, e aí os anjos eles estão cientes dessas dimensões, né? E aí eu achei muito interessante quando o autor coloca isso, que é algo que a gente pode também colocar para os alunos, né, para eles irem compreendendo por que desse dever, né? Esse dever não é algo, né? Eu retomo aqui, eu acho que eu fiquei muito nessa questão nesse versículo do dever, por causa do que dos adolescentes eles não podem receber passivamente, é um dever e acabou-se, não, né? A gente precisa explicar sim para eles, para a criança, para o adolescente, para quem for, a gente precisa explicar o que é isso, para eles compreenderem, mostrar esse contexto, né? Dessa Não é uma obrigação. preciosidade, dessa preciosidade, porque essa é uma obrigação, né? Por que disso? Não é uma coisa a ferro e fogo, né? É uma coisa espontânea, faz parte da vida, né? Eu tenho uma salvação, é uma demonstração de amor, de né? amor, de querer dividir uma coisa boa que recebeu, né? Você recebeu uma coisa boa, você quer dividir, porque você sabe o quanto aquilo é bom, você sabe o quanto aquilo é especial, você sabe o quanto aquilo é precioso, e quanto mais, porque o viver a vida cristã é querer repartir o que é bom. O viver a vida cristã é querer ajudar. É tanto que um dos objetivos também da aula é cuidar dos carentes. Porque eu vou dividir. Se eu tenho alguma coisa, eu posso dividir com alguém que tem menos do que eu. E isso tanto é questão material como é questão espiritual, como é a questão da salvação, de conhecer o amor de Deus, de ser atingido pelo perdão, pela misericórdia, né? Olha, você tem uma vida assim, mas Deus pode lhe ajudar, Deus pode fazer isso por você. Porque o Evangelho, Jesus, ele não compreende o homem como separado, né? É material, é separado do espiritual, não. Isso, ele é um só. Ele é um só. Isso. E ele age dos dois lados, né? Ele age, aliás, em todos os lados, em todas as dimensões, em todas as frentes. As pessoas, como crente, têm que ter uma vida, porque também, se eu me preocupo muito com a vida espiritual, mas eu relego a questão da carência, estou perdendo meu tempo, não estou fazendo nada. Vejo uma pessoa com fome, ou vejo uma pessoa necessitando, e eu tenho condições de ajudar e eu não faço, perdeu tempo. Perdeu tempo, não, vai chegar até, não é o assunto da lição, mas a Bíblia diz que as obras acompanham a fé. Né? Se eu tenho fé, se eu tenho a salvação, se eu recebi de graça o que Deus o que foi oferecido a mim, mas eu não me preocupo com o meu irmão, com o meu próximo, eu não fiz nada, eu não fui atingida. A oferta a Deus é inválida, né? Quando exatamente. No sentido da oferta, aí no nosso caso da oração, do nosso louvor, ela é inválida a partir do momento que a gente não tem não olha para essa cruz de Cristo, né? E aí eu tinha até feito essa observação aqui no meu material, né? Que a cruz de Cristo, ela nos aponta isso, nessa relação com Deus, ela não nos
isola, ela é necessária. A cruz, ela aponta isso. Ela é necessário que a gente tenha essa relação com o próximo. Ela é dependente. Isso. Então, se eu... Ela passa a ser o modo de vida, né? Ela passa a ser, não é um momento parado, não é um momento ali, eu vou fazer isso agora. Eu, como crente, preciso fazer isso agora. Então, agora eu vou fazer isso. Não é assim. Não é um momento em que eu decido fazer. É naturalmente, é uma coisa que já está intrínseco em cada um. Já está dentro de cada um. Ele já faz sem nem se programar. É como respirar. Tem uma passagem em Atos que eu gostei muito, que diz que Deus é quem dá a vida e a respiração. Porque a respiração é uma coisa automática. Você não diz, agora eu vou parar de fazer tudo e vou respirar. Você não faz isso. Você não faz isso. Você já, a respiração já é uma coisa, o batimento cardíaco é uma coisa natural. E aí cuidar de alguém, evangelizar alguém, chegar cuidando do carente, tem que ser uma coisa natural na vida do crente. Tem que ser uma coisa instantânea. Aquele ali é fulano, mas eu não vou ajudar ele não, porque ele não merece. Coisado, tu também não merece, não. Coisado, tu também não está aí, tu não é digno de nada também, não. É a misericórdia de Deus, que do jeito que te alcançou, vai alcançar aquela pessoa. Então, é uma coisa que tem que estar, tem que estar. A obrigatoriedade passa por aí. Tem que estar na minha vida de cristã, eu agir com evangelização, com cuidados, suprindo as necessidades. É aquilo que Atos dos Apóstolos traz lá no capítulo 2, né? Eles dividiam tudo, eles repartiam tudo, eles cuidavam de um do outro. Uma coisa não era só de um, era de todos. Se alguém tinha e outro estava precisando, já podia contar que aquilo estava recebendo também. É uma coisa da vida de cada um. É uma coisa instantânea, é isso que eu quero dizer, é uma coisa instantânea. Eles vendiam, né? Diz que vendiam e repartiam. E repartiam. Até aquele episódio lá de Ananias e Safira, né? Da mentira, Isso, que mentiram. Que escondeu uma parte do dinheiro, a ganância, né? A É verdade. traz ali naquele princípio que é algo muito grave a questão da Tão ganância. grave que foram castigados. Isso. Né? E aí a gente precisa realmente ter esse olhar e já trabalhar isso com o adolescente, né, na escola dominical, que é essa agência evangelizadora, e também a gente já coloca como uma dica, né, para os professores trabalharem, né, uma questão de juntar cesta básica, ou fazer uma visita com um café, né, porque dependendo do contexto é difícil, mas visitar alguém, levar um cafezinho, um bolo. Saber que, né, alguém está precisando de alguma coisa, né? E precisando porque nesse caso você vai chegar para uma pessoa que mora só, por exemplo, um grupo, e vai ali aquela pessoa, uma conversa, um casal que mora só, idoso, né? E chega ali com a conversa, você, às vezes, dependendo do contexto, a igreja não tem a condição de juntar fazer uma cesta básica e levar, mas pode trabalhar com outras estratégias, né? Outros elementos, né? Outros alimentos, outras necessidades, um remédio, alguma coisa. E muitas vezes, às vezes é só uma visita. Uma pessoa está solitária, né? Não tem com quem conversar, está precisando de uma distração, alguém que escute ele, né? E aí faz uma visita, chega ali. Tudo isso é forma de evangelizar. Tudo isso é uma forma ajuda, né? Isso. É verdade. De diversas formas, né? O pré-adolescente, então, né, sempre tem aquele vizinho, né, que a mãe ajuda e pede para levar alguma coisa, leve essa comida para fulano, né? Acontece. Exatamente. Então, e aí é interessante porque o próprio professor pode trazer exemplos, né, de pessoas que fizeram isso, como o próprio Cristo e depois dele, né, o próprio Paulo, que vai sair, né, ali depois do momento ali com a igreja primitiva, então ele passa a ser um dos maiores missionários, né, implantando igreja, pregando. Então, esse primeiro ponto, né, de pregar a palavra de Deus, o professor pode mostrar passagens bíblicas, né, de Cristo ali fazendo tanto como as irmãs, né,
Rosângela e Isabel colocou. Momentos de ação em que Jesus estava ali ofertando algo a alguém, né? Dando, dizendo ali, ó, faz isso por ele, vamos fazer isso. Então, estava ali mediando aquelas situações, né? Assim como Paulo, que estavam preocupados com aqueles irmãos daquelas igrejas, escreve ali cartas, né? E uma forma é mandar uma mensagem no WhatsApp, pergunta se está bem, se está precisando de ajuda, né? Faz uma ligação, que hoje é praticamente impossível a gente receber assim, ligações de pessoas, né, que não somos tão próximas, que normalmente é mais uma mensagem que as pessoas mandam. Então, liga, pergunta como está, que já é uma forma de evangelizar, de mostrar ali que está preocupado. Como a irmã Isabel colocou, né? Às vezes a pessoa está precisando ser ouvido. E você ouvir, você dar ouvidos, vezes Jesus ele ouvia, né, o que as pessoas tinham a lhe pedir, né? Então, você ouvir é uma ação também evangelística, porque você está permitindo com que a pessoa confie em você, se abra, e ali aquela relação de confiança vai permitir com que estabeleça um relacionamento em que você possa convidá-la a ir para a igreja, né? Ou ela até permitir que você vá na casa dela, né? Nos momentos que temos hoje é muito difícil você já chegar assim, a pessoa abrir as portas da casa, né, e entrar. Hoje está mais difícil. Então, você pode ganhar essa confiança, a pessoa dizer, não, essa pessoa é confiável, eu quero ela na minha casa, até chamar, ela mesma lhe convidar para um café, né? E você ali, prontamente, ir chamar outras pessoas, e ali fazer uma oração, ouvir, começar a plantar essa semente, que né, o Espírito Santo ali vai... Manu colocou uma coisa bem importante, né, que é das pessoas abrirem a porta. Então, é muito importante, é elegante, é educado. Jesus era educado, né? Mas a gente precisa ser elegante, ser educado e sempre ligar. Não chegar na casa da pessoa, hoje em dia, de sopetão, para fazer uma visita, principalmente demorada. Quando é algo rápido, que a gente está entregando folheto, é uma coisa, né? Mas para uma visita dessa que tem um cuidado, que a gente sabe de alguma história e vai lá dar uma atenção, a pessoa está de luto, né? Vivendo a situação luto, alguma coisa, então, posso ir à sua casa, posso ir com alguns alunos da minha igreja, meus alunos da escola dominical, são 3 pessoas, a gente pode... Né, às vezes até uma separação, né? Isso, que fica exatamente, uma tarefa difícil. Um colega, né, da igreja, os pais da igreja, então são vários contextos, né? Mas aí a gente precisa muito esse cuidado de sempre avisar, de combinar. E o pré-adolescente, ele pode ter até um coleguinha, por exemplo, um filho único, uma menina, filha única, e os pais têm um controle maior, então tem que saber chegar, um saber convidar, um saber, né? Um saber evangelizar, falar das coisas de Jesus, falar das coisas da igreja, falar da importância de ir à igreja. Posso lhe acompanhar? Posso passar na sua casa para você ir com a gente? Vai com meu pai, vai com a minha mãe. Então tem que saber chegar, também para não chegar ali e fazer como outro de supetão e espantar, né? Você tem que ter uma evangelização onde se tem todo um cuidado, onde se tem toda, como a irmã Rosélia falou, educação, elegância, chegar devagarinho, chegar sem ser muito invasivo na vida particular de ninguém, né? Chegar com um objetivo maior de evangelizar, de falar de Jesus. Não ir atrás de curiosidades de vida pessoal e muito menos de intromissão em vida pessoal. O objetivo maior é falar de Jesus. Inclusive, a gente, sem nem citar que estava falando nos tópicos, a gente já falou. Falou de Paulo, falou como pregador, da missão preciosa que é o evangelismo. E o segundo tópico é o que a gente já falou também, a igreja cuida dos necessitados. A Bíblia diz que a pessoa que pode fazer o bem e não faz, peca. Né? Está falando da pessoa. E uma igreja, e uma comunidade que professa o nome do Senhor, ela tem a obrigação de cuidar dos necessitados. Como a gente já citou, a igreja primitiva, onde todo mundo repartia o pão, repartia as orações, repartia a comunhão, mas se vendesse alguma coisa particular, então ela iria dividir também com os outros. Era tão interessante, porque é uma comunidade mesmo.
Era uma comunidade mesmo onde as coisas, onde tudo era dividido, onde tudo era repartido e era tudo bem cuidado. Não eram ricos, não eram esbanjadores, mas era o cuidado de que ninguém passasse necessidade. Essa divisão, né, ela partia assim de uma forma muito voluntária, Espontânea, isso. espontânea, né? Muito da vontade de cada um. Eles não aceitavam ver o outro passando dificuldade, né? Passando necessidade, e ali não adianta só lamentar, né? Quando a gente pode, a gente lamenta, ora e age, né? Então é importante que a gente chegue, a gente apresenta a Deus ali, mas a gente faz dentro das nossas posses, né? E chega junto ali, procura com sabedoria também, né? Colocar ali, porque muitas vezes as pessoas têm as suas limitações, suas particularidades, e às vezes a pessoa não quer receber, é até orgulhoso, né? Aquela pessoa ali que tem guarda aquele orgulho ali, mas aí Quer que ninguém saiba que ele está passando, né? Né? E às vezes na própria igreja a gente, não, Deus sabe, né? Então, Deus sabe, mas a gente precisa comunicar, né? A palavra, olha, a Bíblia tem receita para tudo, dá receita para tudo, a gente precisa comunicar as nossas dificuldades, né? E aí são todas as dificuldades, a gente não vai comunicar a qualquer uma pessoa, mas ali a gente, na nossa comunidade, nossos irmãos, aqueles mais chegados, tem aquela comunicação ali, fala assim a dificuldade, e aí a gente precisa, né, vai montando estratégias com sabedoria, e aí os meninos, né, eles vão aprendendo isso, né, na própria escola dominical, e aí é necessário que haja esse exercício, né, na própria, a gente lembra muito disso quando tem a lição, aí todo mundo, né, aquele engajamento, todo mundo se mexendo, vamos juntar isso, vamos juntar aquilo, e junta, eles conseguem, um pouco conseguem, então vai ali, junto com o pastor, com as irmãs da igreja, que faz, não é que sempre eu ressalto isso, não faça nada sem a anuência do seu pastor, né? Nada sem a anuência do seu pastor. Não, eu vou deixar para, eu tenho com vontade de entregar para fulano da outra, não. Né? Então, a gente tem essa pessoa, assim, a gente estuda o caso aqui, viu, é uma parente aderente, assim, tudo isso precisa ser reportado, né? Tudo com ordem e decência dentro da igreja, e aí a gente sempre fazendo esses exercícios dentro da igreja, né? Que para eles é ali aquele momento de aprendizado, né? A gente ensina e a gente exerce essa nossa cidadania cristã, esse nosso ser cristão, né? Verdade. E aí, Verdade. fechando esse tópico, né, a gente vê que esse cuidar dos necessitados, ele envolve uma série de ações, né, e hábitos. Então, é o hábito de conhecer a palavra, de obedecer a palavra, de ter misericórdia, de servir, né, de inspirar o outro, né, de ter essa comunhão, de buscar, né, esses momentos de comunhão com o outro. Então, nós vemos isso na igreja primitiva, né? E aí não faltava nada. E é interessante, né? Você dizer assim, não faltava nada. E a gente vê, né, nos relatos ali da Bíblia, vai falar de diversas situações em que a gente vai ver que Deus não deixava faltar nada, mas porque também o povo estava unido em um único propósito, né? E aí a gente vê que é isso que Deus quer de nós, né? União, né? E comunhão uns com os outros, que estamos ali, que fazemos parte do corpo, como a gente vimos também nas outras lições, e, né, que cada um ali vai exercer a sua função, mas também fora, né? Quando estamos em outros ambientes, precisamos também, né, ter essas ações, esses hábitos que vamos aprender com a palavra do Senhor. Verdade, é verdade. E para finalizar o último tópico, ele diz: use palavras e pregue com a vida. Eu acho isso disse tudo, exatamente. Eu sempre venho batendo muito porque não adianta um discurso, não adianta um bom vocabulário, não adianta uma oratória se a vida desmente tudo que foi dito, tudo que foi pregado. É viver
o que se prega e pregar o que se vive. Né? Dá uma tristeza, né? Quando a gente sabe assim, desses exemplos, e quando a gente também, né, cai nisso, porque ninguém é livre. É livre de cair nessas armadilhas do inimigo, né? Verdade, verdade. E em tudo eu creio que Deus tem um propósito, mas assim é algo bem triste, né? Que a gente, quando ouve algumas coisas assim que são bem graves, né? E aí a gente precisa exercitar essa misericórdia com alegria, né? Isso, Que Manu falou da principalmente. misericórdia, exercitar essa Isso. misericórdia com alegria, de ter fé de que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, né, vai se redimir, que vai se levantar, vai voltar a ser um bom exemplo. Eu acho bem grave a gente ser crente em Cristo, crer na transformação e não mesmo às vezes o irmão reiteradas vezes, uma vez ele pode ir lá acertar, né? Errou reiteradas vezes, mas muitas vezes a gente vê irmãos que dizem, isso aí não tem jeito não, né? Então é complicado isso. Não, e o pior é que ele esquece dele próprio, porque se ele não comete aquele mesmo erro que o irmão está cometendo, comete outros. Nós somos todos carentes da misericórdia, independente de que tipo de infração a gente cometeu, somos carentes. E é como eu me lembro que eu vi isso muito cedo, para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão, não. Foi pecado, é pecado, né? É pecado. E se é pecado, é um pecador, está precisando da misericórdia e do perdão de Deus, independente de que tipo de pecado foi cometido. Se aquele irmão, por uma fraqueza, por alguma coisa, ele caiu, como você falou, reiteradas vezes, a gente também precisa da misericórdia. A gente não é juiz da vida de ninguém, não. A gente é carente também, e principalmente pelo fato de estar julgando uma coisa que não é da nossa alçada julgar. Aí é que a gente está precisando da misericórdia. Eu vou dizer com você, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas só apontando. Meu Deus, essa pessoa não se toca, que ela também erra. Essa pessoa não se toca que todos nós erramos, que todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor. Aí me lembro daquela palavra que Jesus falou, do fariseu e o publicano. Né? O fariseu, ele era certíssimo. Né? Não sou igual a esse que está aqui. Olha só, falta de noção, sujeito sem noção. Cara pálida, tu é pecador também. Aí um pobrezinho lá, a Bíblia diz que ele não tinha coragem nem de levantar os olhos e só pedia misericórdia. E é isso que a gente tem que fazer, é pedir misericórdia, porque nós somos carentes de misericórdia. E uma forma do professor abordar com os alunos esse ponto é as redes sociais, né? Porque os pré-adolescentes estão aí totalmente envolvidos e ligados aí nas redes sociais. Então, ele prega o testemunho a partir das suas redes sociais, das suas postagens, né? O que está lá no feed, na linha do tempo. Então, assim, tem essa necessidade dele chamar a atenção, né? De levar o pré-adolescente a uma reflexão. Será que as minhas postagens estão glorificando a Deus, estão evangelizando, né? Eu estou dando um bom testemunho da palavra do Senhor, né? Eu estou sendo esse bom exemplo, né? Eu estou seguindo aí os passos, os ensinamentos dos meus líderes, né? Como é que eu estou anunciando, e não necessariamente todo dia você postar lá, postei, né? Como muitas das vezes acontece, né? Posta um versículo, aí depois vai postando outras coisas, né? Que vai ali deixando um rastro que não é um bom exemplo, né? Então, o pré-adolescente, ele está envolvido, né, nessa área digital, então é interessante o professor levar a reflexão para esse lado, porque é algo que está ali no cotidiano deles, né? Então, é importante ter esse momento de conversa com eles e até questioná-los, né? Perguntar de que maneira vocês podem usar as redes sociais de vocês para evangelizar, para dar um bom testemunho, né, da palavra, da igreja, de Cristo, e levá-los, né, a desafiá-los a ter esse hábito de
também, a partir das redes sociais, evangelizar e mostrar aí esse bom testemunho, esse bom exemplo, como a lição vai abordar. E, inclusive, ter a vigilância de não cair nesse escorrego, né? De colocar um versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí depois bota uma foto de short, de top, de biquíni, aí acabou com tudo, derrubou tudo. É verdade. Né? Tem que ter essa vigilância, né? Trabalhar do lado da evangelização, mas ter a vigilância do outro lado. E, como assim, a gente vê. Isso, Diga. e é importante o professor ele não ter aquele temor assim, ai, se eu falar isso, o que que os adolescentes vão pensar, vão me achar é um professor chato. Na verdade, os pré-adolescentes, eles estão ali num período de transição e nós somos a representação ali, né, de líderes naquele momento. Né? Então, eles precisam ser ensinados, segundo a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, alguns não têm o discernimento, alguns acabaram de aceitar a Jesus, né? Então, tem toda uma questão, então, cada um vai depender de um contexto, mas também ter esse cuidado no sentido de ver a quem você está falando para que o pré-adolescente, ele seja ensinado mesmo, né? Seja instruído segundo a palavra do Senhor, e você não está ali como uma confrontação, de dizer, olha, não é de correção mesmo, de dizer, olha, tenha cuidado, isso, de formação, porque essa é uma das funções, né, do professor ali, de estar formando aí esses pré-adolescentes. Por isso que é importante estabelecer, né, uma boa relação entre professor e aluno, né? Porque a gente, como o Manu falou, sendo ali essa pessoa que está representando ali, é uma referência, né, para eles. Então, muitas vezes, a criança, um adolescente, eles vão ficar mais distante, mais perto, dependendo de como o professor ele cultiva, né, esse relacionamento com seus alunos, né? Então, é importante que ele estabeleça isso, né, bem na sala de aula, para que ele possa ter essa autoridade, porque senão a gente sabe que como é, né, esse temperamento, muitas vezes, e aí a gente, vou perder meu aluno? Não é questão de perder aluno, né? É a questão que a gente precisa, assim, a gente não está trabalhando com conhecimentos científicos na escola e tal, a gente está trabalhando com a formação, com o emocional, com o espiritual do aluno, né? E aí a gente precisa ter essa firmeza, né? Ter segurança, ter a firmeza e ter esse cuidado, né? Então, é algo muito sutil que a gente precisa dosar bem, né? Porque para depois a gente resgatar é complicado, né? Quando eles saem assim, ficam magoados. É importante nesse processo, irmã Rosângela, o professor atentar para dizer assim, que não é a opinião dele, não é o pensamento dele, não é o que ele acha, mas é a palavra de Deus. Né? Ele mostrar ali na palavra de Deus que ele está ensinando, instruindo, orientando, segundo a palavra do Senhor. Né? Que isso já gera um outro... é recebido de uma outra forma pelo aluno. Isso, e né? a palavra de Deus, ela atesta sobre si, né? Que é perfeito, boa, perfeito e agradável. Né? E ela aí, como a irmã Isabel colocou, essas orientações, elas vão colocar o jovem, o adolescente, né? Para trilhar um bom caminho, um caminho do bem, um caminho de paz, né? Um caminho de prosperidade na sua vida. E a palavra de Deus, ela leva muito para essa... Por exemplo, tá, como a irmã Isabel colocou, né, tá aqueles meninos dentro do ônibus, né, na galhofa, aquela galhofa, para quem não sabe, aquela risadagem, né, dentro do ônibus, aquela bagunça. E aí a gente tá lá, às vezes vê um menino lá, né, uma jovenzinha bem tranquilo, bem sentado, e não está participando daquilo. Então, a gente vê essa diferença nesses dois grupos, né? Aquele grupo ali, muitas vezes, que está ali naquela baguncinha, às vezes eles se exalta demais e começa aquela confusão dentro do ônibus, com o passageiro, com o motorista. Então,
é importante que a palavra de Deus, ela vai nos tirando, né, desse caminho, então vai se afastando, nos afastando desses problemas, né, que podem se avolumar, né, então é importante que a gente vá mostrando essa, como o Manu falou, né, essa autoridade da palavra de Deus, né? Verdade. E as dicas pedagógicas, nosso tempo quase está estourado. As dicas pedagógicas. Eu gostei bastante dessa dica, né, que Eu a também lição gostei. traz, né? Eu também gostei. Eu achei bem Ela interessante. traz a dica do professor levar o aluno a ele construir um folheto, né? É bem interessante mesmo, eu achei, porque vai apelar para a criatividade, né? Para a pesquisa bíblica. Eu gostei assim dessa sugestão de o próprio aluno, ele sem ser uma coisa muito rebuscada, ele construir um folheto como se ele estivesse evangelizando alguém, né? Eu gostei bem disso. Manu, tem E alguma aí sugestão? ele pode só, para complementar, já pode pensar em alguém, né, e já fazer Que aquela vai mensagem receber. direcionada para aquela Isso, pessoa, né? isso. E até como Manu sugeriu, colocar nas redes sociais lá, né? Porque aí, de repente, ele atinge um grande número de Perfeito. pessoas, né? Isso, e até levar também a momentos ali de encenação, trazer uma situação, né? Em caso de trazer uma situação prática, né? Ali para um momento da escola, para um momento de necessidade, de alguém que esteja precisando, como ele pode agir. Então, trazer situações práticas, né? Após a lição, eu acho que é importante também, porque ele pode já exercitar ali, a partir do que o professor construiu junto com eles, né? Trouxe aspectos, né, os pontos da lição. Então, ele já pode ali trazer uma pequena experiência, né, de como pode ser esse momento. Então, pega um aluno para ser aquele que vai evangelizar, pega aquele outro que vai ser o visitado, ou aquele que está com alguma dificuldade, que precisa de uma palavra, né? Então, trazer situações aqui, isso, e que eles possam ali se envolver e até contribuir, dizer, eu faria assim, né? Estratégias de como Exercitar uma poderia fazer e abordagem, abordar. né? Isso. Muito bom mesmo. Criar situações de evangelismo e de vários aspectos, né? A questão da salvação, a questão do amor de Deus, do perdão, da misericórdia, e a Nos pontos questão que a lição também. traz, que ele já trabalhou com o Isso, aluno, né? Vai fazer essa associação bem. Então, ele ouviu, né? Aprendeu com a palavra, ali com o seu professor, e agora o próprio professor vai trazer situações práticas e vai ajudá-lo ali, na maneira que ele organizar, até como se portar, agir naquela determinada isso, situação. É uma isso. dinâmica que requer um pouco mais de tempo, né? Mas dependendo de como o professor planeja, organize sua aula, né? O Pode ser muito tempo enriquecedor para o pode, aluno, né? Que verdade, vai estar verdade. ali podendo estar em situações de ajudar alguém necessitado, dar uma palavra ou pregar com o próprio exemplo, né? Ele pode trazer 3 situações com 3 exemplos dos tópicos da lição. Verdade. Então, minha gente, paz do Senhor, professor, esperamos ter lhe ajudado, esperamos ter contribuído, ter enriquecido a sua aula. Deus lhe abençoe e que a gente possa continuar prosseguindo com esse trabalho que é tão difícil, mas tão prazeroso. Fique com Deus e a paz do Senhor. Até a próxima aula. Manu, Rosângela. A paz do Senhor, até a próxima aula e que essa aula avive em nós, né, a chamada aí da evangelização. Amém. A paz do Senhor a todos, que o Senhor continue abençoando a cada um. Amém.